Nós vamos iniciar hoje uma série que não é apenas uma série de mensagens, mas também reúne aulas de escola dominical para o departamento de adultos. Vamos incluir os adolescentes também nesse estudo. A ideia é que nós façamos algo parecido com aquilo que nós fizemos no ano passado, na série dos 10 mandamentos. Quem está na nossa igreja há pelo menos um ano, se lembra que quando nós estudamos os 10 mandamentos, nós fizemos não só a mensagem, uma sequência, mas relacionamos com as aulas de escola dominical. Então nós vamos fazer o mesmo nessa série, que tem como título o que é teologia reformada, ou o que é ser reformado. E eu quero explicar que essa série ela vai destacar algumas coisas só, não dá para esgotar tudo acerca da teologia reformada ou do que significa ser reformado, mas algumas coisas foram escolhidas que são, eu imagino, significativas não só para vocês que estão fazendo parte da Igreja Presbiteriana Aliança, mas até para quem nos assiste quando vê os vídeos no nosso site. Pois bem, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, primeiro no texto de Romanos 11, versos 33 a 36. Eu coloquei o texto aí para todos nós olharmos, se você quiser acompanhar. Esse é o texto base da nossa mensagem, mas já vou adiantar que eu e pastor Jailson vamos expor doutrinas-chave da nossa fé a partir da epístola de Paulo aos Romanos. Não significa que só Romanos ensine isso, mas a epístola de Paulo aos Romanos é tão rica, é tão abrangente em termos de verdades sobre Deus e sobre a nossa vida, que dá para fazer muita coisa a partir de Romanos. Então nós decidimos fazer essa série a partir dessa carta e vamos buscar compreender melhor alguns dos seus pontos-chave. Então quero ler esse texto e depois explicar o porquê dessa série e como ela pode nos enriquecer. Romanos 11, de 33 a 36 diz assim: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. A pergunta que eu faço para nós iniciarmos é: por que essa série? Por que o pastor Eber pensou em trazer uma série sobre esse assunto de teologia reformada, ou do que significa ser reformado? Bem, existem razões diferentes, mas eu quero apresentar 3 delas. A primeira é que há um crescente interesse no Brasil e no mundo pela teologia reformada. Isso significa que as pessoas estão interessadas em ouvir sobre isso, mas às vezes elas pegam só uma porção daquilo que representa a teologia reformada, ou elas não sabem expressar adequadamente, mas a verdade é que isso tem despertado o interesse de pessoas. Para vocês terem uma ideia, em 2009 essa matéria ficou famosa. A revista Time, que é muito conhecida e importante nos Estados Unidos da América, mostrou que das 10 ideias mais impactantes no mundo nas décadas recentes, ela colocou o neocalvinismo, que é uma maneira de falar do recente interesse pelo calvinismo, como uma das 10 ideias mais impactantes no mundo. Essa matéria chamou muita atenção, porque imagina uma revista que não é cristã, é completamente secular, colocar a única ideia religiosa nas 10 mais importantes do mundo da época. Então muita gente disse: uau, o que é isso? O que a revista Time está enxergando? Ela estava enxergando, em termos jornalísticos, o crescente interesse pela teologia reformada, ali chamada de neocalvinismo, que é um ressurgimento mais recente, historicamente falando. Então o interesse tem surgido, mas não só lá nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo e no Brasil também. Alguns de vocês sabem que certos pregadores se tornaram famosos pela internet. Para não citar outro, só o Paul Washer teve um sermão assistido quase 4 milhões de vezes pelo público de fala portuguesa. Um único sermão, quase 4 milhões de visualizações. Isso mostra o crescente interesse pela teologia reformada, além de muitas outras páginas e recursos na internet que têm servido para chamar a atenção das pessoas. Mas quando uma coisa surge e causa o interesse de várias pessoas, surgem preconceitos e ataques comuns, e eu vou chamá-los de infundados,
de seus opositores. Isto é, tem muita gente que olha para o calvinismo ou para a fé reformada, que são termos sinônimos, e dizem coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, dizem que o calvinismo priva o homem de liberdade, como se o homem não fosse livre. Deus, na sua soberania, parece que faz tudo, o homem é mero robô. Quando na verdade, nas escrituras, liberdade é aquilo que nós temos em Cristo. Não tem a ver com eu escolher o que eu quero, tem a ver com o que eu sou em Jesus Cristo. O calvinismo fala disso de uma maneira bela. Aquilo que eu sou em Cristo é liberto do cativeiro do pecado e agora pronto, livre, disposto a fazer aquilo que agrada a Deus. Então, enquanto muita gente está debatendo liberdade para dizer o que o homem pode ou não pode escolher, se na soberania de Deus o homem escapa do controle de Deus ou não, o calvinismo está tentando chamar a atenção para a liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Então não é verdade que a nossa fé priva o homem de liberdade? Outra coisa que dizem frequentemente é que o calvinismo torna Deus um déspota, como se Deus fosse um mal assim. Ele faz como ele quer e ele nem considera a gente. Quando na verdade a grandeza de Deus é a sua glória, eu disse anteriormente. E a sua salvação evidencia a sua misericórdia. E nós vamos falar disso no decorrer dessa série. Outros dizem que calvinismo incentiva uma vida fria. E eu vou, nesse domingo em especial, mostrar que as perspectivas que Paulo teve daquilo que a fé reformada destaca, o levaram a louvar ao Senhor apaixonadamente. Então não é verdade que essas coisas que nós pregamos, essas verdades que nós proferimos, elas promovem frieza ou uma vida desregrada. Pelo contrário, elas promovem piedade e louvor ao Senhor. Há pessoas que dizem que calvinismo não estimula missões, e nós vamos falar disso mais no final dessa série, mostrando que há um longo histórico de avanço missionário por parte daqueles que são calvinistas. Então, parte do meu desejo é também limpar de alguns preconceitos e ataques infundados dos seus opositores. Mas, e talvez essa seja até mais importante, nós que somos presbiterianos, precisamos conhecer a nossa identidade. E eu digo isso porque nem todo presbiteriano é reformado, e grande parte dos presbiterianos não conhecem a sua fé de uma maneira mais abrangente. E eu estou dizendo isso porque Deus tem me dado a graça de ter contato com os líderes da nossa igreja no treinamento teológico. Então eu não estou dizendo isso só dos membros, estou dizendo isso inclusive dos pastores. Eu tenho o privilégio de treiná-los nessas coisas que eu vou compartilhar com vocês de maneira mais resumida. Então, a fé reformada, ela não é tão conhecida do povo que se chama de reformado assim. É por isso que eu acho importante nós termos uma série sobre esse assunto. Mas, talvez você pergunte, pastor, você está falando reformado, isso aí para mim é meio estranho. Para mim isso é coisa de exército. Forças Armadas, fulano é reformado. O que é isso? Não é? O que é essa ideia de teologia reformada? Então deixa eu explicar brevemente, duas considerações. A primeira é que a reforma protestante do século XVI, ela é um movimento grandioso, mas ela tem divisões, ela tem grupos. E então às vezes os historiadores falam que não houve apenas uma reforma, mas tiveram várias reformas. Em especial, eu destaco aquela que surgiu principalmente na Suíça, não só lá, mas principalmente lá, e que formou igrejas, por exemplo, as igrejas presbiterianas são herdeiras dessa influência da Suíça, que depois impactou outros lugares. O presbiterianismo em si foi originado na Escócia. Então, no século XVI, houve um despertamento para o entendimento de algumas coisas comuns. Então a gente percebe que isso brotou em vários lugares, a partir da Suíça, mas em outros lugares também. E eles acabaram escrevendo documentos de fé, isto é, confissões, catecismos. Então quando eu falo reformado, atenção, eu não estou falando que é necessariamente só ligado à reforma. Existe conexão com a reforma, mas não com toda a reforma. Tiveram várias coisas na reforma que não foram reformadas. Então reformada não é igual a que provém da reforma, não exatamente. Está ligado a isso, mas não é exatamente a mesma coisa. É um dos movimentos dentro da reforma que acabou moldando as nossas igrejas, e nós somos herdeiros disso. Bem, embora haja vários aspectos de nossa fé comuns a outros, isso a gente chama em teologia de catolicidade.
não tem a ver com a igreja cuja sede é em Roma. Catolicidade significa que ela é universal, também não tem a ver com Edir Macedo, tá? Esses termos têm sido mal entendidos no nosso Brasil. Tem a ver com abrangência, ela alcança crentes de todas as regiões e de todas as épocas e de todas as raças. Então, crentes de todas as épocas e de todas as raças e de todos os lugares creem, por exemplo, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A chamada doutrina da Trindade. Creem que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, as chamadas duas naturezas de Cristo. Essas doutrinas que nós também sustentamos, elas são doutrinas que a gente chama de católicas. Então, quando eu falar da fé reformada aqui, existem muitas coisas que são comuns a outros crentes, mas eu não quero destacar tanto aquilo que é comum a outros. Eu quero focar na tradição, como ela contribuiu à teologia com alguns marcos significativos. Isto é, tem alguns distintivos da reforma e da fé reformada que eu gostaria de destacar aqui junto com o pastor Jailson, e os professores do departamento de adultos vão trabalhar isso também nas aulas de escola dominical. Então, a gente vai focar naquilo que é diferenciado e que tem sido uma contribuição para a fé cristã. Então, eu preciso limpar de alguns conceitos que às vezes nós temos, antes da gente prosseguir para aquilo que nós vamos falar. Primeiro ser reformado é mais do que propagar aquilo que provém da reforma. Eu acabei de dizer isso, mas deixa eu explicar. Frequentemente, quando você ouve assim, pastor, vai ter um culto sobre a reforma, ou no ano que vem, 2017, vai ter comemoração dos chamados 500 anos da reforma. Muita gente fala sobre isso e sabe que haverão várias comemorações. Bem, quando se fala de reforma, quase sempre se lembra dos chamados 5 solas, que são as expressões que resumem ênfases da reforma protestante. Sola Scriptura significa somente as escrituras. Sola Gratia, somente a graça de Cristo Jesus salva. Solos Christus, é somente por intermédio de Jesus Cristo que nós chegamos até Deus. Sola Fide, nós somos justificados somente pela fé e não por obras. E soli Deo Glória, somente para a glória de Deus. Atenção, esses 5 pontos, eles não deveriam ser típicos só dos reformados, mas sim de todos os evangélicos. Todos os evangélicos deveriam crer nas escrituras como autoridade única e suficiente, de que salvação é só por Cristo, pela graça, por meio da fé, para a glória de Deus. Então, quando eu falo de fé reformada, eu não vou destacar aquilo que é comum, embora alguns desses pontos sejam mais enfatizados entre os reformados, isso deveria ser comum a outros. A verdade é que nem sempre é, mas deveria ser. Então, por isso que eu estou puxando vocês para um entendimento ainda mais preciso do que significa ser reformado. É mais do que propagar aquilo que provém da reforma. É mais do que ser conservador ou tradicional. Tem gente que confunde reformado com conservador. Então eu já ouvi pastores dizendo assim, pastor, a nossa igreja é reformada, lá a gente usa manual presbiteriano. O manual presbiteriano é muito importante. Ou na nossa igreja tem sociedade interna. Ou na nossa igreja tem coral. Essas coisas que são típicas de tradição, daquilo que é conservador, não é necessariamente sinônimo de ser reformado. Em algumas igrejas pentecostais eu tenho visto muita gente chegar para mim e dizer assim, pastor, olha, a nossa igreja ela é reformada, lá é pregação expositiva. Que bom que é pregação expositiva, mas isso deveria ser normal em todas as igrejas. Mas é que está tão complicado às vezes ouvir pregação do texto sagrado. Pregação expositiva significa atentar para o texto sagrado e cada um dos seus aspectos na hora da mensagem. Às vezes é tão difícil de achar isso que eles entendem que isso é reformado, mas é mais do que isso. Envolve outras coisas além disso. Não é sinônimo de ser conservadora. Tem muita gente que é conservadora, mas que não é reformada. E, para surpresa de muitos, ser reformado é mais do que defender os 5 pontos do calvinismo. Alguns de vocês que conhecem um pouco mais de teologia, sabem que no passado, e a gente vai falar disso no decorrer da série, teve um embate muito significativo entre um grupo um grupo que depois veio a ser chamado de arminiano e aqueles que são chamados de calvinistas na área de salvação. E aí geraram os chamados 5 pontos do calvinismo. Bem, esse é um aspecto de ser reformado, mas isso envolve só a doutrina de salvação.
Ser reformado tem muitas outras áreas da teologia e do saber que são englobados aqui. Então, é mais do que defender doutrina de salvação. Soteriologia é o estudo da salvação, é mais do que isso. Então eu quero tentar ilustrar o que ela envolve. Agora, quando eu dou essas definições aqui, elas são comuns, não pense que isso aqui eu estou cunhando um espantalho, alguém que não existe. Não, isso é o que as pessoas às vezes dizem. Elas têm alguma verdade. Por exemplo, quando alguém fala assim, que ser reformado é aquilo que provém da reforma, ela está fazendo uma conexão histórica, isso é bom. Quando ela diz que ser reformado é ser tradicional, ela diz que o reformado não tem receio de preservar tradições, isso é bom. Ser reformado é defender os 5 pontos, ela está querendo dizer que o reformado ele zela pela glória do amor soberano de Deus, é verdade. Mas elas por si só são reducionistas. Elas são definições que não conseguem expressar toda a riqueza da tradição. Por isso que eu gostaria de gastar tempo com você, eu, pastor Jailson e os professores da escola dominical, tentando expandir um pouco mais do entendimento dessa tradição. Então, hoje nós vamos começar com o primeiro distintivo, o primeiro marco significativo da fé reformada. Há quem diga que a soberania de Deus é o âmago do calvinismo doutrinário. Alguns autores falam isso. Eu diria uma coisa um pouquinho diferente, está relacionada com isso, mas um pouquinho diferente. Eu diria que uma visão correta de Deus molda o nosso entendimento do resto. Isto é, se você entender Deus um pouco equivocadamente, certamente tudo que vem a partir daí é estragado, é influenciado negativamente. Eu gosto da ilustração que o C.S. Lewis usava. Ele dizia assim: eu creio em Deus assim como eu creio no sol, não só porque eu vejo que há sol, mas com ele eu vejo tudo mais. Quer dizer, eu não só vejo que ele está lá, mas ele que me dá visão e luz para ver tudo mais. Visão de Deus é assim. Quando a gente enxerga Deus de um jeito, tudo mais na nossa vida é impactado pela perspectiva que a gente tem de Deus. Quando Deus não estava na sua vida, quando você não prestava atenção na sua glória, as coisas tinham uma cor. Mas quando a visão de Deus passou a moldar a sua perspectiva da vida, o resto muda. O resto é impactado. Então, o que eu quero dizer é que a fé reformada ela tem procurado destacar, acima de tudo, a ideia de que a visão correta de Deus molda o nosso entendimento do resto. Inclusive molda o entendimento de você mesmo. Você não se conhece devidamente até que você conheça bem o seu Deus. Isso João Calvino disse muito belamente no início do seu principal livro. Você precisa conhecer a Deus para se conhecer. Porque Deus providencia o melhor reflexo de quem você é, do que você consegue deduzir e descobrir. Por isso que a gente fala que a fé reformada ela é teocêntrica, ela gira em torno de Deus. Todas as coisas estão vinculadas ao fato de Deus estar no centro da nossa fé e no centro da nossa prática. Então, exemplos de fé significa que tudo na criação gira em torno de Deus. Um colega meu de trabalho lá em São Paulo chamou a minha atenção com uma frase muito bonita. Ele falou assim: tem pessoas que não entendem como é que Deus impacta o nosso engajamento científico. Aí ele contou um exemplo de um cristão que estava zombando de uma cosmovisão cristã. Ele disse assim: como é que cosmovisão, esse cristão que estava zombando, como é que cosmovisão pode ajudar na matemática? 2 mais 2 é igual a 4, não é? Seja você um cristão ou não. Para o cristão tem alguma diferença? 2 mais 2 é igual a 4, aleluia? Ele estava fazendo uma gozação. Estava querendo dizer assim, o cristão ele fala aleluia depois de 2 mais 2. Aí esse meu amigo disse assim, ele não entendeu. 2 mais 2 é igual a 4, aleluia sim. Porque a criação só faz sentido quando ela aponta para o Criador. Se ela não apontar para o Criador, ela é um fim em si mesma. Se ela aponta para o Criador, então ela é um sinal. E todas as coisas devem ser estudadas à medida que elas apontam para o Criador. Ninguém para na placa de trânsito e fala assim, nossa que interessante, né? Olha que bonito. Não, placa de trânsito não serve para isso. Ele não serve para ser admirado e você ficar lá. Ele serve para te guiar para aquilo que vem adiante. É um sinal que aponta para algo a mais, algo mais importante. Todas as coisas da criação são assim.
elas são sinais que apontam para a grandeza e a teocentricidade de Deus. Então, o que eu quero destacar aqui é que a fé reformada, ela é uma fé que gira em torno de Deus. Não só na criação, mas também no entendimento de salvação. O que a gente vai ver aqui mais de uma vez é de como Deus está no centro da nossa salvação. Salvação não é uma coisa que a gente faz assim, eu e Deus vamos entrar numa parceria, eu faço uma partezinha, ele faz uma partezona, e aí a gente termina e eu sou salvo. Mas a fé reformada, ela zela por mostrar como é que Deus está por detrás de todas as nossas coisas. Mesmo com a prática. Nós vamos falar aqui sobre culto mais adiante. Todo o nosso culto precisa girar em torno de Deus. Então eu vou dar exemplos. Você não está aqui porque você teve uma grande ideia. Isso aqui é a ideia de Deus. Você não está aqui por iniciativa própria. Você está aqui porque Deus te atraiu. Você não adora ao Senhor porque esse é o seu presente para Ele. Não, é que adorar ao Senhor faz bem a você. Deus está no centro de tudo. E tudo que é feito neste lugar é moldado pela grandeza e pela sua glória. Essa é a teocentricidade do culto. Mesma coisa com o trabalho. Aqueles de vocês que estão na aliança há mais tempo sabem que naquela série que a gente falou sobre fé e trabalho, a ideia era pensar em todas as nossas atividades rotineiras à luz daquilo que nós cremos, da visão que a gente tem de Deus. E o reformado tem zelo por isso, por pensar em como não só a vida eclesiástica, mas todo o resto da nossa vida, família, casamento, filhos, lazer e trabalho, giram em torno de Deus. Essa é a teocentricidade da teologia reformada. Inclusive, R.C. Sproul, que é autor do livro que nós vamos estudar na escola dominical, ele tem uma frase muito interessante. Olha só o que ele diz. Conquanto a doutrina reformada de Deus não seja tão diferente assim daquela de outros corpos confessionais, a maneira em que essa doutrina funciona na teologia reformada é singular. A teologia reformada aplica a doutrina de Deus inflexivelmente a todas as outras doutrinas, tornando-a o principal fator de controle em toda a teologia. O que ele está dizendo é assim: se nós falamos que nós queremos um Deus soberano, nós não somos os únicos a falar isso. Pergunte para qualquer evangélico de uma igreja mais ou menos séria, e ele vai dizer: eu também creio que Deus é soberano. Se você falar assim, não, mas eu creio que Deus ele é imutável, ele vai falar assim: eu também creio que Deus é imutável. Eu creio que Deus é cheio de glória, ele vai dizer: eu também creio que Deus é cheio de glória. Na verdade, a nossa doutrina de Deus pode não parecer tão diferente da deles. Então qual é a diferença? É a maneira como ela é aplicada e conectada a cada outra doutrina e aspecto da nossa vida. É a maneira como ela é amarrada a tudo mais, e tudo mais é norteado por ela. É isso que o Sproul está querendo dizer. Então por isso eu gostaria de enxergar essas coisas a partir da epístola de Paulo aos Romanos. E eu quero fazer o seguinte: antes de nós chegarmos no nosso texto-chave, eu quero explicar como é que Romanos, ele conta uma história só, grandiosa, e que vai refletir a grandeza desse Deus, para depois Paulo falar de como ele admira essa grandeza de Deus. Veja só. Eu vou pedir para você acompanhar na sua Bíblia, mas talvez seja difícil você acompanhar num ritmo rápido. Então, você vai olhando de relance e depois você fala assim: em casa eu vou ler esse livro, essa carta de Paulo aos Romanos, tá? Veja só, o tema dessa carta está no capítulo 1, versículos 16 e 17. Fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do gentio. Tanto do judeu e do gentio, mas historicamente primeiro do judeu e depois do gentio. Isso aqui é algo muito interessante, porque a palavra salvadora de Deus foi revelada primeiro ao povo judeu. Isso é verdade. O Antigo Testamento retrata como Deus escolhera uma nação para revelar a sua verdade. E eles então ouviram da salvação de Deus desde o início. Mas não era para ser só para eles. Nunca foi intento de Deus trazer salvação só aos judeus, mas também aos gentios. Então, a própria dinâmica do Antigo Testamento para o Novo Testamento, isso vai ficando cada vez mais claro. Deus já tinha dito no Antigo Testamento que Ele queria abençoar todas as famílias da terra em Abraão. E os profetas vão falar que Israel deveria ser luz para os gentios. Mas isso vai ficando mais claro no Novo Testamento à medida que Jesus serve primordialmente Israel, mas Ele envia os seus apóstolos para os gentios.
Então, Paulo vai escrever para os romanos, e lembra que eles estão no centro do maior império até então, de toda a humanidade, e que é repleta de gentios, para dizer que Deus é o mesmo Salvador, tanto de judeus quanto de gentios. Pois bem, mas para mostrar essa salvação, Paulo começa falando de pecado. Deixa eu dar uma dica para você. Não dá para falar de salvação se a gente não falar de pecado. Inclusive, essa é uma das falhas de muitos evangélicos, que querem falar que Jesus Cristo salva, mas não enfatizam devidamente o pecado. Porque a gente não procura salvação, a não ser que a gente tenha noção de perdição. Esse é um ponto importante da nossa fé. A gente não procura o Senhor, a não ser que a nossa perdição esteja evidente aos nossos olhos. Uma vez criticaram Jesus Cristo porque Jesus era alguém que andava com os desprezados da sociedade. Aí ele deu uma lição importante, ele falou: eu não vim para os que são sãos, e sim para os doentes. Por que Jesus Cristo disse isso? Não é para dizer que os que não criam nele eram sãos, eram sadios teologicamente. É porque eles não enxergavam a sua enfermidade. Eles se julgavam sãos. Jesus falou: eu não vim para vocês. Eu vim para quem reconhece que necessita de mim. Isso é verdade. Crer em Jesus Cristo significa prostrar-se diante dele, reconhecer a sua grandeza e a nossa necessidade dele. Então, se você não tiver noção muito clara de quão perdido você está, você não vai buscar Jesus, nunca, nunca. Ele só é buscado quando a gente reconhece quão perdidos nós somos. Então, por isso que Paulo começa falando da perdição dos gentios. A gente vai estudar esse texto mais adiante, de Romanos 1, dos versos 18 até o 32. Ele fala assim: os gentios se perderam. E vai falar de várias coisas que são comuns entre gentios. De promiscuidade, inclusive envolve pecados como a homossexualidade, para mostrar que eles se perderam nos seus referenciais. Mas imagine que judeus, só supondo aqui, judeus estivessem lendo essa carta. Ao final do capítulo 1 eles diriam assim: muito bem, Paulo, excelente a sua exposição. Essa turma aí, esses gentios, eles precisam entender quão perdidos eles estão. Só que aí Paulo vira a mesa. Ele vai mostrar assim: mas vocês também estão perdidos. Vocês acham que isso é só para os outros? Isso também é para vocês. Aí ele vai mostrar quão perdidos estão os judeus, que mesmo tendo recebido a palavra de Deus, os profetas, toda a revelação de Deus, eles estão desnorteados, buscaram outro caminho, não creram no Senhor Jesus. Por isso que a conclusão dele, num dos textos mais conhecidos de Romanos, é: todos pecaram. Todos pecaram. Tanto gentios quanto judeus. Então, Paulo gasta quase 3 capítulos da sua carta, que em outros lugares seria o tamanho de uma carta só, falando de perdição, falando de quão perdidos eles estão, para depois apontar para Jesus Cristo. É aí que ele apresenta a chamada doutrina da justificação. Mas na verdade ele está tratando de várias outras coisas da obra salvadora de Deus, e destaca a doutrina da justificação. Isto é, de que agora os homens precisam ir para Cristo e encontrar em Cristo somente a justificação por meio da fé. Agora, o que é bonito dessa passagem é a seguinte: se os homens são perdidos porque os homens ofendem a Deus, será que Deus faz de conta que não vê? E Paulo vai mostrar que não. Deus nunca pode inocentar o culpado. Inocentar o culpado seria Deus ser considerado um tolo, um frouxo em termos de aplicação da lei. Por isso que uma das coisas mais bonitas que o apóstolo Paulo apresenta no final do capítulo 3, no começo dessa sessão, é mostrar que Deus tem que encontrar um jeito de ser justo, isto é, de punir pecado, mas ser justificador, isto é, de salvar pessoas. E só tem um jeito dele ser justo e justificador, em Jesus Cristo. Então, o nosso Deus não deixa nenhuma das suas virtudes de lado. Ele mostra todas elas na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A partir do capítulo 6 até o final do capítulo 8, 6, 7 e 8, Paulo vai mostrar como a vida cristã, ela tem lutas, ela tem dificuldades, mas ela é uma vida de triunfo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa é a primeira parte da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8. Aí diante disso, você termina assim com aquele capítulo 8 tão cheio de triunfo, né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você já imagina assim que a gente vai sair soltando fogos de tanta alegria. Mas a reação do apóstolo Paulo logo em seguida é surpreendente. Por quê? Ele começa a pensar no seu próprio povo.
ele lamenta que o seu próprio povo ainda está perdido. Ele fala assim, olha, se eu pudesse, eu me consideraria maldito de Deus, para que eles fossem benditos de Deus. Eles receberam toda a revelação. Imagina, Jesus Cristo veio deles. Em termos de nascimento humano, Jesus Cristo é um judeu. Eles receberam os profetas, as escrituras, o próprio Cristo, e eles estão perdidos. Aí a pergunta que ele faz é uma pergunta chave. Será que Deus falhou com os judeus? Deus não tinha prometido salvá-los? Deus não tinha prometido estar com eles e perdoá-los dos seus pecados? O que Israel fez de errado? Lá desse capítulo 9 mais adiante na nossa série. Ele vai mostrar como Deus é soberano para ser misericordioso de quem Ele quer ter misericórdia. Ele fala, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E isso não é injustiça, porque misericórdia não é algo que você merece. Misericórdia é algo que expressa e mostra a sua miséria. Ninguém que é miserável merece nada. Então tratar com misericórdia é uma graça, uma benignidade de Deus, não necessariamente um cumprimento de dever. Mas mais adiante ele vai mostrar como Israel falhou. Israel não confiou no Senhor Deus. Mas, a partir do capítulo 11, parece que Paulo começa a mudar um pouco do seu espírito. Ele está triste no começo do capítulo 9, mas no capítulo 11 ele fala assim, ó, Deus sempre salvou um remanescente. Eu sou um exemplo disso. Eu sou israelita e eu sou salvo. Não é? Ele era um judeu. E ele havia sido encontrado pela salvação de Jesus. Mas não só isso, Deus sempre, no decorrer da história, sempre salvou um remanescente. Ele conta a história, por exemplo, de Elias. Elias era um profeta que estava vivendo no reino de Israel, numa época muito má. E ele falou assim para Deus, Senhor, só eu que te adoro? Essa nação inteira abandonou o Senhor. Aí Deus revela para ele, nada disso. Há 7.000 joelhos que não se dobraram a falsos deuses, a Baal. Elias então aprende que Deus sempre tem um remanescente fiel. Deus sempre tem cuidado de salvar, ainda que uma porção pequena do seu povo. E nesse caso, dos israelitas. Mas ele vai dizer agora uma coisa mais extraordinária, caminhando para próximo do nosso texto. Ele vai dizer que a incredulidade dos judeus conduziu à salvação dos gentios. Parece estranho isso, mas presta atenção no argumento de Paulo. Ele vai dizer assim, olha, quando os judeus foram descrentes, o evangelho foi para os gentios e Deus salvou muitos gentios. Então, olha como é que Deus usa métodos que nós não imaginamos. Ele usou a incredulidade dos judeus para chegar até a quem não é judeu. Os gentios eram os povos que não eram judeus. Ele usou a incredulidade dos judeus para chegar até os gentios. Então, essa é uma maneira em que Paulo está tentando mostrar o controle e a grandeza de Deus. Mas agora, para chegar naquele momento mais bonito assim da sinfonia, no momento em que todos os instrumentos vão tocar com toda a força e você vai até arrepiar de tão majestoso, é quando ele fala assim, eu pasmo que depois que os gentios alcançarem a sua plenitude, Deus vai salvar judeus. Ele diz assim, ó, que no controle de Deus da história, tão extraordinário, Deus não só usa a rejeição de Jesus por parte dos judeus para alcançar os gentios, e a gente vê isso no Novo Testamento muito claramente, o Paulo sendo um apóstolo enviado para os gentios, porque os judeus desprezaram a Jesus, mas ao longo da história, Deus vai completar o número de gentios. E aí Paulo diz no finalzinho do capítulo 11, que os gentios, quando chegarem na sua plenitude, eles provocarão ciúmes em Israel, e todo Israel será salvo. E essa nos parece ser uma promessa de que Deus não vai abandonar o povo judeu. Não significa que todo judeu sem exceção é salvo, mas de que Deus vai se voltar misericordiosamente para os judeus também, usando agora a plenitude dos gentios. Então, olha como é que Deus é espantoso, é isso que Paulo vai concluir. Deus usa a incredulidade de uns para salvar outros, e usa a salvação de outros para causar interesse em uns. Ele faz o que ele quer.
Ele controla as coisas de tal forma que ele usa a incredulidade de uns para salvar. Inclusive você é capaz de dizer isso: olha pastor, lá na minha família teve pessoas que rejeitaram Jesus Cristo. Mas sabe que Deus usou isso de tal maneira que a incredulidade daquele, parece que Deus usou de tal forma que salvou outros. É verdade, Deus faz isso. Mas alguém pode contar uma história diferente. Você diz: pastor, você acredita que na minha família, quando Deus salvou uns, Ele usou isso para salvar outros? É verdade, Deus faz isso também. O controle dele faz usar métodos diferentes. Então no final dessa história, Paulo está pasmo. Pasmo, sabe por quê? Ele começou o relato no capítulo 9 triste. Mas aí ele tem a perspectiva dessas coisas dizendo: peraí, isso é a glória de Deus. Ele controla todas as coisas, Ele é soberano, mas não para minha tristeza, mas para minha alegria. Ele consegue usar o pecado de uns para levar o evangelho a outros, e a salvação desses outros para alcançar os primeiros que rejeitaram. Deus é tremendo. Aí vem o hino de louvor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele vai começar a louvar a Deus. Por quê? Porque uma visão gloriosa da salvação de Deus sempre conduz a louvor. Sempre conduz a cântico. Aquilo que a gente chama em teologia de doxologia. Boa teologia sempre gera doxologia. Boa teologia sempre gera louvor e adoração. Se você ouve boa teologia e não louva, tem alguma coisa errada no lado receptor da mensagem. Porque boa teologia e que exalta a grandeza de Deus sempre deve despertar louvor. Se não faz, tem um problema na recepção. Ou tem um problema na comunicação. E uma visão correta de Deus não é comunicada. Então, quando Deus é apresentado e louvor genuíno não é gerado, tem algum problema. Ou em quem comunica, ou em quem recebe a comunicação. Porque sempre, sempre, sempre que alguém olhou a Deus grandiosamente, ele louvou o Senhor. Há vários exemplos na Bíblia assim. De homens que tiveram visão de Deus e exaltaram o Senhor. Ficaram impactados com essa grandeza de Deus. Moisés teve visões gloriosas de Deus. Abraão teve visões grandiosas de Deus. Davi também os teve. Isaías, Pedro, João, no Apocalipse, tem uma visão tão gloriosa de Jesus Cristo que ele cai como morto. Todo mundo que tem uma visão gloriosa de Deus canta louvores. E eu quero terminar mostrando a beleza desse cântico, que agora nós vamos entrar no nosso texto. Esse cântico, ele é escrito de forma tão poética, tão bela, que Paulo faz aqui algo de propósito. É como se ele estivesse escrevendo um hino para você guardar. E um hino que tem uma estrutura impressionante. Primeiro, esse hino tem 3 estrofes. Uma estrofe em que ele fala da profundidade, da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Depois, perguntas que são tiradas do Antigo Testamento. E depois uma conclusão. 3 estrofes, por assim dizer. Depois das 3 estrofes, que é a primeira estrofe é versículo 33, a segunda 34, 35 e a terceira estrofe, verso 36, ele vai mostrar 3 qualidades profundas em Deus. Olha só, a maioria dos exegetas diz que riqueza, aqui no verso 33, não funciona como um adjetivo. Não é riqueza da sabedoria ou riqueza do conhecimento. Riqueza é uma qualidade em Deus. Porque no capítulo 11, verso 12, você pode olhar para esse texto, Paulo usa a palavra riqueza de uma maneira sozinha. Ela é um substantivo, não é um adjetivo aqui. Ele quer falar das bênçãos de Deus, dos recursos de Deus, da maneira como Deus salva belamente tanto judeus como gentios. Olha o versículo 12, Romanos 11, 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, é dessa riqueza que ele está falando. E o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então a riqueza de Deus é um primeiro atributo. A sabedoria de Deus é outro atributo. A sabedoria de Deus diz respeito à maneira como Deus conduz a história. Lembra que ele usou o pecado de uns para salvar outros e a salvação de uns para alcançar aqueles primeiros? Essa sabedoria de Deus e o conhecimento dele é o seu relacionamento amoroso com os homens. A vida eterna é conhecer ao Pai e o seu único Filho, disse Jesus lá em
em João 17. Mas não só 3 qualidades profundas. O que me impressionou nesse estudo foi perceber que as perguntas que aparecem no versículo 34 e 35 têm relação com as 3 qualidades. Só que agora em ordem inversa, por isso que eu coloquei em cores para você entender. Olha só, a primeira pergunta do versículo 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Tem a ver com conhecimento. Por isso que eu coloquei em vermelho ali. Segunda pergunta. Ou quem foi seu conselheiro? Tem a ver com sabedoria. Por isso que eu coloquei os 2 em verde. Ou quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Tem a ver com riqueza. Ele tira 2 textos do Antigo Testamento para fazer a combinação com as 3 virtudes de Deus que ele está exaltando. E para fechar, o que é mais fácil de perceber, é como Deus é tratado como fonte, dele são todas as coisas, como sustento, por ele são todas as coisas, e como alvo e objetivo de toda a nossa vida, para ele são todas as coisas. Sempre tríades, sempre 3. Talvez seja a maneira do apóstolo Paulo nos chamar a atenção para a glória do Deus triuno. 3. Louve ao Senhor Deus triuno, de maneira belamente construída. Diante dessa beleza de estrutura, eu quero sintetizar e fazer algumas aplicações, muito breves. Primeiro, esse primeiro ponto, essa primeira mensagem nos ensina que ser reformado é ter uma visão majestosa de Deus. Isso é muito importante. Se alguém perguntasse assim, como é que você resumiria reformado ou teologia reformada? Eu acho que você tem que começar por aí. Ser reformado é ter uma visão majestosa de Deus. É Deus cada vez maior na minha perspectiva, na minha vida. Antes eu achava que Deus era grande, mas agora eu acho que Ele é muito grande. Lembra, é o aprendizado de Jó. Jó já era crente. Mas ele cresceu no entendimento de Deus. Ele fala no final do seu livro, depois de todo o seu sofrimento e das revelações de Deus, ele fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Isto é, hoje eu vejo o tamanho da sua grandeza muito melhor. E existe uma síntese ética, e eu quero passar para ela como ponto final. Ser reformado, portanto, já que Deus é tão grandioso, é viver para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o resumo da vida cristã, conforme a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É por isso que na aula que vai seguir essa mensagem, nosso irmão Paulo Ortiz vai falar sobre uma vida voltada para a glória de Deus. E eu quero só iniciar isso para que a gente entenda o impacto da visão majestosa de Deus. E depois nós vamos terminar e aprender mais disso na hora da aula. Os reformados falavam muito de como toda a nossa vida é vivida diante de Deus. Coram Deo é uma expressão latina que significa perante Deus, diante de Deus. Você nunca vive a parte dele. Ele nunca fala assim: olha, nessa parte de igreja aí, ó, presta atenção em mim, hein? Mas o trabalho você foca no chefe. Não é assim. Deus não fala que parte da nossa vida é diante dele e parte da nossa vida é diante de outros. Toda a nossa vida é perante Deus. Então, o que isso significa? Eu quero só ilustrar com 3 pontos. Primeiro, por que nós buscamos conhecê-lo? Por que a gente estuda ele cada vez mais? Por que a gente tem escola bíblica dominical e foca em ler bons livros? Por que nós cultuamos a Deus e fazemos questão de que você esteja presente aqui todo domingo? É porque essa é a maneira de nós santificarmos o seu nome. Lembra que Jesus ensinou a gente a orar? Santificado seja o teu nome. Você quer santificar a Deus? Você quer colocar o nome de Deus como sendo distinto de todos os outros? Você tem que focar em conhecê-lo. Porque quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente ama esse alguém que a gente conhece. No caso, o nosso Deus triuno. A mesma coisa com culto. Se ele tem que ser santificado, ele tem que ser adorado. Mas em segundo lugar, por que nós pregamos o Evangelho? E eu acabei de fazer uma série sobre a grande comissão. Por que nós pregamos o Evangelho? Porque a gente gostaria de ver o seu reino vindo. Lembra que Jesus falou assim: venha o teu reino? É por isso que eu espalho a notícia do reino. Porque eu gostaria que ele viesse em grande poder e glória. Então, evangelização está ligada à súplica de venha o teu reino. E por que nós salgamos a sociedade? Isto é, por que nós temos que ser influentes e testemunhas em todos os lugares em que nós estamos? Em casa, no trabalho, na vizinhança, inclusive na igreja. Por quê? Porque nós gostaríamos que a vontade de Deus fosse feita na terra como no céu.
Essas são as 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que Jesus coloca essas 3 petições no começo da oração? Porque Ele quer que a nossa vida seja pautada para a glória de Deus. Uma vida voltada para a glória de Deus dá sentido a conhecê-lo, cultuá-lo, evangelizar, salgar e assim por diante. Eu gostaria de pedir a Deus agora em oração que você tenha cada vez mais uma visão majestosa de Deus e que isso impacte o seu viver. E a gente vai falar um pouco mais disso depois na hora da aula da Escola Dominical. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos diante de Ti certos de que o Senhor é grande, mas nem sempre nossos olhos enxergam tal grandeza. Por isso a nossa oração é que o Senhor traga agora à nossa mente, à nossa alma, ao nosso coração, essas preciosas verdades e nos eleve a Te cultuar. Tu és o dono da nossa vida e nós queremos Te exaltar. Por isso dá-nos sempre uma visão grandiosa do Senhor, para que nós aprendamos a responder em louvor e adoração. Oramos em nome de Cristo. Amém.